Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade de Pentecostes e na liturgia de hoje temos este evangelho que é lido lá no início também do tempo pascal. E aqui a gente vê o que aconteceu, no caso, naquele dia em que Jesus havia ressuscitado, sendo que ele apareceu primeiro para as mulheres, no caso, como é dito, e logo em seguida, já no entardecer, como a gente chama, na boca da noite, Jesus aparece lá junto aos discípulos e adentra aquele local. Passa, atravessa as portas, as paredes e ali se põe junto deles. Mas aqui, a gente relembra, antes de dar prosseguimento nessa parte, a gente relembrar o que acontece no Pentecostes. A gente fazer uma parte histórica também para que a gente possa compreender mais o sentido verdadeiro do Pentecostes. Porque o Pentecostes, ele se deu depois de 50 dias que o povo judeu atravessou o mar. Lá no tempo de Moisés ainda, quando fugiram do Egito, atravessaram o mar, 50 dias depois daquela travessia, Moisés subiu ao monte e lá aconteceu algo esplendoroso, porque Deus concede a Moisés as tábuas da lei com os 10 mandamentos. E ali foi se dado o dia de Pentecostes. É naquele dia que a igreja, no caso, tomou para si essa mesma data, 50 dias após a Páscoa, ali acontece o Pentecostes. E como nós estamos comemorando hoje essa solenidade, 50 dias após a Páscoa, nós estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. Por isso é importante a gente conhecer um pouquinho também da parte histórica, para depois, quando nos perguntarem, mas por quê? Da onde surgiu já o Pentecostes? Justamente porque aconteceu esse momento tão grandioso na história da igreja, que foi aquele, como eu falei, Moisés recebe as tábuas da lei, lá no monte. Então, Jesus, ele aqui adentra aquele local onde está reunido os discípulos com Nossa Senhora, e provavelmente tinha mais algumas pessoas, porque passaram tempo ali rezando, passaram tempo, como a gente rezou, quem fez a novena de Pentecostes, passou 9 dias rezando, e provavelmente os discípulos estavam ali já há 9 dias rezando. Por quê? Porque estavam esperando esta vinda, esse sopro do Espírito Santo sobre eles. E Jesus sopra este Espírito sobre eles naquele momento. Mas aqui nós nos recordamos também o que é que acontece lá no Gênesis. Deus, ele cria a partir do barro, lá um corpo, um boneco de barro, e ali sopra sobre aquele boneco o sopro da vida, o Espírito Santo. Uma parte de Deus está naquela pessoa, naquele primeiro homem. Assim como Jesus, ele sopra sobre os discípulos uma parte de si, o Espírito Santo, também sobre eles. Porque eles já tinham a vida, mas faltava-lhes esse sopro do Espírito Santo, para que eles pudessem, assim, dar continuidade à missão do Senhor. De não ter medo, de não fraquejar, mas de ir adiante com aquela missão. E como a gente bem ouviu na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, que é justamente isso. Quando sopra sobre os discípulos, ali o sopro do Espírito Santo, eles mudam a sua atitude. Por quê? De quem estava com medo, de quem não sabia o que fazer, agora eles têm uma certeza. Eles têm uma certeza que é dar continuidade à missão que o Senhor reservou para cada um deles. E a gente, lendo a primeira leitura de ontem da missa da vigília, lá do livro do Gênesis, falava sobre aquele povo que
queria ser maior do que Deus. Né? E eles ali começaram a construir uma torre, chamada Torre de Babel, e aquela torre, eles diziam que ia chegar ao céu. Vamos, construamos uma torre que a gente chegue ao céu. Para ver o ser humano, né? Quer facilidade. Ele não quer sofrer, ele não quer, de modo algum, colocar a sua vida a serviço para que obtenha a salvação, mas ele quer pular etapas, né? O ser humano nós temos esse defeito, né, de querer pular etapas. Se temos um caminho a seguir, a gente quer pular. Por quê? É mais fácil, vamos pegar um atalho. E aquele povo tinha essa imaginação, vamos chegar ao céu. Né? Se Deus está no céu, vamos chegar lá. E Deus desce e ali confunde as línguas. Né? Um povo que falava uma única língua, ali passa a falar diversas línguas e já não se entendem mais. E ali começam a se dispersar. Ao contrário do dia de Pentecostes, o que acontece? Como é falado, povo de diversas regiões. Por quê? Eles tinham feito a sua colheita e vieram ao templo agradecer. Eles vieram agradecer pela sua colheita, as primícias, né, no caso, vieram trazer ao templo. Como hoje também nós viemos ao templo trazer as primícias do nosso trabalho, através da devolução do nosso dízimo. E aquele povo, ele foi lá e tinha essa consciência. Vamos levar as primícias ao templo, para agradecer ao Senhor pela graça derramada sobre a nossa colheita. E ali eles se encontravam, da Mesopotâmia e... Jesus, travou aqui a língua, de Pardos, então, de várias regiões. De várias regiões, eles vinham ali naquele dia para agradecer. E quando os discípulos saem, né, porque ali quando as línguas de fogo recaem sobre eles, eles saem falando, e todos aquele povo lá que eram de diversas línguas, entendem na sua língua. Aqui não é o dom de línguas, mas sim o Espírito Santo agindo sobre aquele povo, sobre os discípulos ali, para que pudessem entender. De um povo que estava dividido, o Senhor agora quer a unidade. E a unidade daquele povo todo, e nós precisamos também, assim como aquele dia de Pentecostes, o Senhor falou através dos discípulos para a unidade do povo de Deus, que nós também possamos nos unir. Porque é por esta unidade que o Senhor sempre pede, a unidade da igreja. E a gente vê que tem a igreja católica, apostólica romana, tem a igreja ortodoxa, e assim, nós precisamos nos unir. Nós servimos a um único Deus, e nós precisamos nos unir para que a obra de Deus possa acontecer, e assim, verdadeiramente, o Espírito Santo agir sobre todo o povo de Deus. Porque Ele age aqui, age lá também, mas depende da nossa abertura. Então, aquele povo estava ali e começaram a ouvir. Aí a gente, mas... Alguns têm alguns preconceitos, né? Mas e o dons de língua que a RCC fala, não sei o quê, e o povo... Gente, é diferente. Aquelas lá que os discípulos estavam falando, era uma língua conhecida. Né? No caso, que já existia. Então, o Espírito Santo vem sobre os discípulos e ali eles começam a falar. E é chamado até de xenoglacia. Né? Para que a gente possa compreender a diferença que existe entre a xenoglacia e o dons de línguas, que é dado pelo Espírito Santo. Como nós pedimos o dom da inteligência, o dom da ciência, o dom do temor de Deus, assim como está representando ali, né? Não tem o nome, mas os dons do Espírito Santo são 7. Mas a gente pode pedir esses dons a mais, que é justamente o dom da fé, o dom da oração em línguas e muitos outros
que é derramado pelo Espírito Santo, para que a gente possa compreender. E é diferente porque, como lá em Romanos 8, no capítulo 8, fala sobre dons de línguas que o Espírito Santo também concede. Mas é um conhecimento, é uma oração em línguas que nos leva, que nos conduz a Deus, que traz paz ao coração, traz paz a cada um de nós. E aqueles que realmente se abrem ao Espírito Santo também recebem este dom. E que nós possamos, assim como fala a segunda leitura de hoje, há diversos dons, ministérios, carismas, mas um único Deus ao qual nós servimos. E esse Deus, ele não quer diferença, ele quer esta união. Mesmo que eu tenha o dom de orar em línguas, mesmo que eu tenha o dom da ciência, o dom de cura, mas eu não devo usar em meu benefício próprio, eu devo usar em função do irmão, daquele que está ao meu lado, que está sofrendo. E se o Senhor me concedeu este dom, é justamente para que eu use em favor do outro. Não uma igreja separada. Porque às vezes um fica com ciúme do outro, um fica com inveja do outro, um fica falando mal do outro. E quando a gente vê, está tudo dividido. É comunidade falando mal de comunidade, é grupo falando mal de grupo, movimento falando mal de movimento. E isso acontece. Por quê? Causa ciúme, causa inveja, pela forma como nós estamos ali deixando ser conduzidos. E às vezes causa inveja no outro. Mas em vez de causar inveja, deveria causar, era mais como eu posso dizer, um impulso para que a gente possa buscar mais também. Porque aquele povo está vivendo daquele jeito, porque eles estão buscando. A gente vê que nós, igreja, somos o corpo de Cristo, que é a cabeça. Já pensou se um órgão não decide mais ali trabalhar? Pensou se o rim decide parar de funcionar? Aí dá uma pedra no rins, ali não passa mais, não filtra mais nada. Ali já é um prejuízo para o corpo, né? O corpo já não vai trabalhar como deveria. Assim é a igreja. Se um grupo, um movimento, uma parte, uma célula da igreja está ali sem querer trabalhar, sem querer se unir com outro, já causa uma separação, uma divisão. E nós precisamos entender que nós precisamos nos unir para que a gente junto possamos trabalhar em favor do mesmo Deus, em favor da nossa unidade, em favor daquilo que o Senhor está sempre nos pedindo. A unidade durante essa semana todinha foi celebrada em nossa paróquia, a Semana da Unidade. E o Senhor no Evangelho, em nenhum dia, Ele deixou de falar sobre a unidade. Que Ele queria que nós fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Será que nós estamos buscando ser um em Deus? Porque estamos buscando conhecer a Deus? Estamos querendo verdadeiramente amar a Deus? Ou estamos aqui apenas como aqueles para cumprir um preceito? Se for para cumprir o preceito, beleza. Mas e aí o restante? Como é que vai ficar a nossa salvação se nós não buscamos dar continuidade à missão que o Senhor nos reservou? Porque nós temos que dar continuidade àquilo que o Senhor reservou a cada um de nós. A missão que Ele preparou para nós. E Ele soprou o Espírito Santo sobre nós, justamente para que nós não tivéssemos medo, mas que nós tivéssemos essa fortaleza e ir ao encontro da missão. É para isso que o Espírito Santo, quando nós recebemos lá no dia do nosso batismo, já nos impulsiona. E a gente fica com esse medo besta. Mas é porque eu não sei falar. Eu também não sabia falar. O Senhor vai nos capacitando. Como capacitou já muitos aqui. Ele vai nos capacitando, vai nos mostrando como fazer e o que devemos fazer. Mas para isso a gente precisa tomar uma atitude e dar o primeiro passo, para que realmente possa acontecer a graça de Deus sobre nós. Peçamos a ação do Espírito Santo para que Ele nos conduza nessa missão. Como assim
soprou sobre os discípulos para que eles saíssem, né, daquele estado de medo e passassem ali a ter coragem, a ter força, fortaleza, que nós também possamos receber essa graça. Sair do nosso comodismo e ir em direção às águas mais profundas. Que o Espírito Santo, que o próprio Evangelho de Deus nos chama e nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.